vários outros assuntos importantes, inclusive um debate que aconteceu no dia de ontem aqui na cidade de São Paulo, que acabou em expulsão do candidato Pablo Marçal e agressão de um de seus assessores, na verdade um videomaker, contra o marqueteiro do prefeito Ricardo Nunes. Essa confusão aconteceu após Marçal tomar a terceira advertência por desrespeito aos outros candidatos, como define o regulamento desse debate que foi realizado pelo Flow. Na sequência, um assessor do empresário chamado de Nahuel Medina deu um soco em Duda Lima e caiu e acabou ficando sangrando no local. A gente tem um trecho, inclusive, desse vídeo. Vamos acompanhar. Tá louco, cara? Tá louco. Depois de deixar o evento, Medina foi detido. Ele prestou depoimento no 16º Distrito Policial e foi liberado. Apesar do ocorrido, o debate de ontem foi avaliado como o mais moderado de toda a eleição. Na manhã desta terça, Ricardo Nunes disse que esse episódio foi assustador e premeditado. Porém, ele defendeu a participação de Pablo Marçal nos próximos debates. Você, Cristiano Beraldo, primeiro, Beraldo assistiu, o que achou, claro, do conteúdo, a troca de embates, a exposição das ideias e, obviamente, esse episódio no final do debate. Mais um caso de agressão. A gente tem que repudiar qualquer tipo de agressão em um debate entre os candidatos, mas nesse caso não foi entre os candidatos, né? O pessoal dos bastidores, um videomaker acabou agredindo o marqueteiro de Ricardo Nunes. Caneto, o candidato, se ele tiver um mínimo de personalidade, ele é o chefe da campanha. Caberá a ele ter os votos, caberá a ele determinar qual caminho seguir, qual a atitude que os seus assessores devem ter, uma hierarquia de respeito a ele próprio como candidato, respeito ao ambiente eleitoral. E o que a gente viu ontem foi um espetáculo absolutamente lamentável. Como é que pode uma pessoa se sentir tão à vontade num ambiente cheio de câmeras para, do nada, dar um soco com essa violência? Parece que o Bruno Lima, o nome dele? Duda. Não. Duda Lima, desculpe. Duda Lima levou 6 pontos. Então, quer dizer, é uma agressão de uma violência absolutamente inaceitável. Inaceitável. Isso mostra o baixíssimo nível que temos circulando nessa eleição de São Paulo. Coisas absurdas aconteceram e não se justifica. Quer dizer, não é assim que se ganha voto, não é assim que se ganha a eleição. Quer dizer, um candidato que tem esse tipo de pessoas no seu entorno vai ganhar a eleição, vai fazer o quê? Quer dizer, qual é a qualidade das pessoas, o equilíbrio emocional das pessoas que estarão com ele? Então, e o pior é que não é só um candidato, a gente está vendo a coisa sair de controle em vários momentos nessa eleição de São Paulo. Isso é bastante lamentável, porque, de novo, os problemas graves que a cidade de São Paulo tem, a maior cidade do Brasil, uma das maiores cidades do mundo, precisam ser resolvidos. A gente está num mundo onde o foguete do Elon Musk já dá ré. A inteligência artificial vem revolucionando o mundo inteiro. Mas São Paulo continua com ruas esburacadas, semáforos que têm medo de chuva, param de funcionar, problema de segurança que também envolve a prefeitura, que sequer consegue entregar ruas limpas, bem iluminadas, com calçadas adequadamente construídas. Mas isso tudo vai ficando de forma secundária para dar palco a um espetáculo bizarro. Então, acho absolutamente lamentável o que aconteceu. Perde o processo eleitoral, perde a disputa em São Paulo e, no fim, perde o eleitor, perde a cidade. Mais um episódio de agressão em um debate que envolve os candidatos à Prefeitura de São Paulo, mas diferentemente do que aconteceu no programa da TV Cultura, nesse caso não foram os candidatos os protagonistas da confusão, né, Dávila? Foram assessores, o pessoal dos bastidores, um videomaker
e o chefe da campanha de Ricardo Nunes, o marqueteiro Duda Lima, que acabou recebendo esse golpe no rosto do videomaker, né, o responsável pelas filmagens da campanha de Marçal. Enfim, nada justifica um ato de violência em um debate entre candidatos, né, Dávila? Assim, é lamentável uma situação como essa e, claro, em segundo plano ficam as ideias, né? A gente está repercutindo justamente a briga. A gente poderia estar falando do que cada um apresentou de melhor para a cidade, né? É verdade, Caniato. E isso mostra que esses debates, apenas um debate não teve incidente. Todos os outros debates teve algum tipo de incidente, ou xingamento, ou agressão. Mas isso mostra também o comportamento do líder. O líder sempre é o exemplo. O líder é aquele que inspira o time e que, evidentemente, serve de referência para o seu time. Por isso, o soco vindo do time do candidato não surpreende. Mostra apenas o candidato que resolveu transformar a incivilidade como uma forma de protesto. A falta de debate de proposta como uma arma para dizer que não coaduna com o sistema. Ou seja, esse espírito do antissistema nunca traz mudanças concretas, propostas inovadoras. O que traz é a baixaria para tentar ganhar rede e votos. Mas até isso é um tiro no pé. O que mostrou o comportamento do candidato é que o seu índice de rejeição vem disparando a cada rodada de pesquisa e que cada vez mais ele perde votos e apoios. Porque, no fundo, conforme chega a data da eleição, parece que uma certa serenidade bate na escolha do eleitor e hoje ele quer muito mais alguém que apresente propostas e que defenda as bandeiras importantes para resolver os grandes problemas da cidade, como bem mencionou o Beraldo, do que apenas ser uma diversão circense no circo da eleição. Mota, suas impressões, a política brasileira não pode pegar esse caminho, né, Mota? Isso vai na contramão do que o brasileiro, o cidadão precisa, né? É evidente. E o Ricardo Nunes tem razão quando disse que acho que o troco é na urna. É na urna que a disputa se resolve. O eleitor paulistano vai ter que pensar com muito cuidado sobre as opções que estão disponíveis. Lembrando sempre, nenhuma dessas é a opção ideal. Nunca vai ser a opção ideal que você imagina. Em geral, essa opção ideal não está disponível. Nós somos obrigados sempre a escolher de um cardápio que foi montado por outras pessoas. E aí, nessa hora, minha recomendação continua a mesma. Olhe o histórico do candidato, veja a vida dele, o que ele fez no verão passado. Antes de acreditar no que o candidato promete que vai fazer, se informe sobre o que ele já fez. Agora, Beraldo, um episódio como esse, é possível impulsionar, prejudicar alguém? Porque, assim, não eram os candidatos os protagonistas dessa confusão. Mesmo assim, acredita que um pode sair ganhando ou perdendo? É possível tentar fazer uma limonada com esses limões? Pergunto isso em razão de uma informação importante. Um candidato, apesar de não ter tempo de televisão, ele estampa a capa de todos os portais de notícias e jornais após um episódio negativo. Ou seja, tudo aquilo que os candidatos debateram nesse programa de televisão, a gente praticamente pode jogar na lata do lixo. Escorreu pelo ralo, certo? E esse candidato que não tem tempo de televisão acabou protagonizando as manchetes. Foi uma estratégia meio que às avessas? Bom, mas essa tem sido a estratégia, né? Vencer esse período em que a TV acaba tendo uma relevância, vencer a falta do tempo de TV, conseguindo se manter nas notícias. O problema é que ontem, depois desse episódio, protagonizado por uma pessoa que claramente é um marginal no sentido de, né, não conseguir se comportar diante das regras da sociedade. Ele precisa viver à margem
da sociedade para poder viver conforme as suas regras. Ele foi defendido pelo candidato, dizendo que o soco foi uma resposta a uma agressão que recebeu, sendo que as imagens me parecem muito claras. Não houve nenhum tipo de agressão física, pelo menos, contra esse cidadão. Aliás, um cidadão uruguaio. Se ele foi ali, em algum momento, alguém o ofendeu e tal, com palavras, agora, responder uma ofensa com palavras dessa forma que a gente está vendo aí, quem nos acompanha por imagens, é coisa de adolescente imaturo, que está na 5ª série e se acha machão. E, em geral, pelo menos eu observei isso na sequência da minha vida de escola, em geral, esse machão do colégio, ele vira um nada, um zero à esquerda, porque a vida ensina que não adianta você ser machão. A vida tem uma dinâmica que precisa ser respeitada. Se você não respeita a dinâmica da vida, você é simplesmente atropelado por ela. E, aliás, só para completar, Canhoto, uma coisa que me chamou a atenção, quer dizer, um sujeito completamente desequilibrado, que acabou de abrir um talho no rosto de um outro. Vejam, quem nos acompanha por mais, vê que ele sai por trás e fica ali do lado do prefeito Ricardo Nunes. O prefeito Ricardo Nunes é prefeito de uma das maiores cidades e mais importantes cidades do mundo. Não tem segurança para, primeiro, proteger o prefeito e, segundo, para conter alguém que acabou de cometer um crime. A agressão no Brasil é crime. Ele ficou ali simplesmente, se quisesse dar um soco no prefeito, daria um soco no prefeito. Não ia ter ninguém ali para impedir. Agora, imaginem se isso fosse nos Estados Unidos. Imagine se fosse um debate com o prefeito de Nova York, que é uma cidade comparável a São Paulo. Se não teriam ali seguranças que imediatamente conteriam esse sujeito e protegeriam o prefeito. Então, assim, vira uma coisa assim também, né? Um vai da valsa e vale tudo. E, enfim, é difícil, Canhoto, é difícil. É um cenário muito triste a gente ver a eleição de São Paulo se resumir a essas cenas simplesmente porque alguém quer se aproveitar delas para ser notícia. Menos de 2 semanas para o primeiro turno, hein, Dávila? Reta final da campanha ainda, salvo engano, 3 debates agendados entre os candidatos na televisão. Enfim, de que maneira um episódio como esse mexe na dinâmica e na estratégia das campanhas? Eu aposto que Ricardo Nunes vai subir nas pesquisas e que Pablo Marçal vai cair. É isso que vai acontecer. Porque é isso que acontece. Conforme vai chegando o voto, a pessoa vai separando a brincadeira da coisa séria. E aí vai querer saber quem é os candidatos mais sérios. E com esse crescimento também do Boulos, que sempre cresce um pouco, vai ter muito voto útil. Vai ser assim, quem é que vai ganhar do Boulos? E aquele que está na frente hoje é o prefeito de São Paulo. Quer arrematar, Mota, a última consideração em relação a esse episódio, olhando para frente, menos de 2 semanas para o primeiro turno? Veja se o seu microfone está fechado, por favor. Perdão. Ok. A política brasileira recente e antiga também é recheada de episódios como esse. Tá? Isso não é propriamente uma novidade na política. A novidade é que isso agora acontece em tempo real, é transmitido em cortes, né? É propagado. Então, a novidade agora é a velocidade de propagação dessas cenas e o impacto que isso tem na decisão das pessoas. Mas eu acho que o essencial já foi dito aqui, né? Nada disso tem a ver com a função de alguém que vai sentar na cadeira de prefeito para administrar a maior cidade da América Latina. Tá? Isso não é brincadeira, isso não é uma competição de popularidade, é preciso que se faça uma escolha responsável, porque de uma forma ou de outra, os moradores da cidade de São Paulo vão arcar com as consequências dessa escolha.